Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 15 de Kislev, quando estamos no meio do ensaio de número 6 no tratado final, quinta e última parte do Tânia. Então nós explicamos anteriormente o porquê da alegria que a Torá causava para o rei David quando ele percebia a grandiosidade da Torá, que ela é a fonte do mundo, da vida no universo e todas as criaturas, e que, portanto, mesmo observando a grandiosidade do mundo, quando ele percebe a sua insignificância diante de um mero detalhe ou pequena minúcia de uma lei trazida na Torá, então, no momento que ele está ligado à Torá, estudando a Torá, isso lhe causava enorme prazer e satisfação. Porém, prossegue o Alter Rebbe, nós vemos que David HaMelech ele foi repreendido por Deus em função disso. E agora o Alter Rebbe vai nos explicar o porquê. Diz o Alter Rebbe isso que David HaMelech ele louvava, expressava louvores sobre a beleza da Torá relacionada com essa vantagem, com essa qualidade. Qual vantagem com a qualidade? O fato da Torá ser a fonte, a Torá, num mero detalhe seu, numa pequena minúcia que consta nela, representa a fonte de existência e energia de todo o mundo, de todos os universos. Então, aparentemente isso não é pouca coisa, mas o fato de David HaMelech estar vangloriando, ou seja, estar louvando a Torá através desse tipo de louvor, ele enaltecia a Torá em função dessa grandiosidade, dessa vantagem que a Torá possui, que ela é a fonte, ela em todos os seus detalhes e minúcias se constitui na fonte de vitalidade de todos os seres. Ve'amar, e ele transmitiu, ele expressou essa sua percepção ao dizer: Zmirot hayulichu kechadeus, os teus estatutos para mim foram como cânticos que me alegravam, que me traziam prazer. Ne'enash al zeh. Porém, ele acabou sendo não só repreendido por isso, acabou sendo punido por isso. Ve'amar lo Akadosh Baruch Hu, Deus o repreendeu, dizendo: David, Zmirot karit lehu, você chama os meus preceitos da Torá de cânticos, ou meros cânticos, ou apenas cânticos. Então, o que havia de errado, por que ele é repreendido por Deus, conforme vai nos explicar o Alter Rebbe, porque aqui, com toda a grandeza desse assunto, com toda a importância da Torá e de cada detalhe e minúcia da Torá, e o fato desses detalhes serem vitais para desencadear a energia divina que vai fluir sobre o universo, etc., mas tudo isso, mesmo que isso é algo fenomenal, e é o que David HaMelech captou, e é o que ele estava louvando a Deus, louvando a Torá em função disso. Porém, aqui ele vai nos explicar que isso representa apenas ainda um aspecto externo da Torá, apenas e simplesmente um mero aspecto superficial ainda da Torá. Ou seja, que, como Deus querendo dizer a Davi, a Torá é muito mais do que isso, mesmo que isso pareça ser. De fato é algo estrondoroso, que cada minúcia e detalhe da Torá é essencial para a vitalidade e existência de tudo que há no universo, mas todo esse aspecto da Torá ainda não é o que há de maior e melhor na Torá. Isso ainda é um aspecto externo e inferior. Isso que ele vai nos explicando, Mishum Shebemet, porque na realidade, Ma'alatazu, essa superioridade, essa grandeza da Torá, Shekol Haolamot Betelim Legabei Dikduk Echad Mimena, que nos demonstra que todos os universos, todas as criaturas são anuladas, são insignificantes diante de um detalhe, de uma minúcia que existe na Torá. Então, isso é um fato, mas ele nos fala que esse fato ainda não reflete a maior e verdadeira grandiosidade da Torá. Esse fato expressa apenas apenas a parte de trás, por assim chamar, a parte externa e superficial, a parte inferior
do pensamento profundo de Deus. Como está explicado num outro lugar, em nome do cabalista Rabbi Yitzhak Luria, Al-Ma'amar Rabbeinu Zal, quando ele comenta e interpreta o dito dos nossos sábios de abençoada memória, que afirmam Novlot Chochma Shelemala Torá. Os nossos sábios dizem que a Torá se constitui, por assim dizer, apenas em resquícios residuais da sabedoria suprema. E o que eles querem nos dizer com isso? É um dito que é trazido dos nossos sábios no Midrash. O que eles querem nos dizer com isso é que a Torá, da forma que nós a conhecemos aqui, nesse mundo físico material, da maneira que nós estudamos a Torá, conforme ela está revestida no plano terrestre. Então, essa Torá que nós conhecemos com toda a sua grandeza, com toda a sua elevação, com toda a sua santidade, etc., porém, sobre isso se refere o que os nossos sábios afirmaram, que isso não passa ainda de resquícios residuais, como se fossem as sobras, restos daquilo que está de fato na sabedoria suprema de Deus. Então assim explicava o Arizal esse dito dos nossos sábios. Em outras palavras, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo que quando David HaMelech ele achava que estava elogiando a Torá, destacando o seu valor e sua grandeza, porém, esse elogio que ele fez, enfatizando que todos os mundos e universos, com todas as suas criaturas, dependem de uma mera minúcia e detalhe que consta na Torá, então, isso é algo grandioso, mas ele nos fala que esse não é ainda o elogio adequado, porque esse elogio, ele ressalta, ele enfatiza apenas a parte externa e superficial da Torá, que é considerada ainda aquela parte residual da sabedoria divina, a parte que se revela e que tem a ver com o nosso mundo, com o mundo físico terrestre, nosso material. Ou seja, isso expressa e se refere à Torá conforme ela desce das suas alturas mais elevadas até as criaturas, se moldando e se adaptando a nós, as criaturas, e não só para que a gente possa entender a Torá, mas também o efeito desencadeado pela Torá, que nós falamos que traz e desencadeia energia vital para as criaturas, dando vida e existência a elas. Nos fala, isso também é uma adaptação, ou seja, da luz divina para as necessidades das criaturas, ou para que isso seja compatível, inclusive, com as limitações das criaturas. Por isso ele nos diz que isso reflete apenas a parte inferior, superficial da Torá, e não o âmago da Torá, não ainda a essência da Torá. Por isso, sobre essa parte da Torá, que é o que se manifesta no mundo, universo, dentro das limitações das suas criaturas, isso é chamado ainda dos resquícios, dos resíduos da essência da Torá da sabedoria suprema. Ou seja, aquela parte da Torá que se propaga e se expande, chegando até nós, é apenas algo residual da sabedoria suprema. Aval, contudo, porém, primiut shebeomek, sheu primiut a Torá, o âmago, a parte profunda e essencial, aquilo que reflete de fato a essência mais profunda da Torá, sheu primiut a Torá, que isso está indicado, isso consta na parte profunda mística da Torá, que essa parte profunda mística da Torá, ela contém, ela expressa a verdadeira essência da Torá, a sua essência profunda interior, e meyuchedet legamre beor ein sof baruch hu, amelbash ba betachlit haichud. Essa é uma parte da sabedoria que não se revela, que não se manifesta de forma explícita e evidente, porque ela se encontra incorporada, ela se encontra totalmente unificada, perfeitamente integrada na luz divina infinita, que está revestida nela, essa luz infinita de Deus, que está revestida nela em total unificação. Portanto, isso é a Torá como pura divindade, o Legabei Ensof Baruch Hu, e quando nós tratamos do divino, da luz divina infinita, quando nós nos referimos a Deus que é ilimitado, Kol Olamot Kelo Mamash,
todos os mundos são absolutamente insignificantes, são totalmente como que inexistentes, são absolutamente nulos, ve'ain va'efes mamash, de forma absoluta eles nada representam, são completamente nulos, diante do Criador, da essência do Criador, infinito e ilimitado. E por isso, de fato, assim nós dizemos na nossa reza, que nós falamos que Deus era Deus antes da criação do mundo, e assim ele continua sendo exatamente da mesma forma, mesmo depois que os mundos foram criados. Ou seja, quando nós nos referimos a Deus na sua essência, assim como não só que ele não tem nenhuma dependência, nenhum vínculo com mundos limitados, finitos, etc., se fala que toda a criação não causa nenhuma modificação, nenhuma alteração em relação à sua existência, à sua presença, assim como Deus, ele era o que é a existência verdadeira e absoluta, a única verdadeira existência absoluta antes da criação do mundo, assim ele continua sendo depois que os mundos foram criados, porque todos os mundos em relação a Deus estão completamente não só dependentes e condicionados à sua vida e energia que recebem dele, mas estão completamente nulificados, anulados de forma total e absoluta diante de Deus. Por isso ele nos fala, quando nós nos referimos à essência da Torá, a parte profunda da Torá, que é aquela parte que está integrada com a essência de Deus, com a essência infinita e ilimitada de Deus, então lá também, nesse nível, todos os mundos, todos os universos, nada representam, são completamente insignificantes, como que inexistentes. Portanto, essa parte profunda da Torá que está unificada, integrada com a essência de Deus, portanto, não cabe, nem é apropriado, não é de forma alguma até um elogio, não deve-se louvar a Torá dizendo que ela é a fonte de vitalidade dos mundos, universos, porque isso na verdade é muito pouco, a tal ponto que isso nem é considerado um elogio. Pelo contrário, pode ser considerado até algo diminutivo. Uma vez que todos os mundos são completamente insignificantes e nulos diante da essência infinita e ilimitada de Deus. Então dizer, olha, você sabe o que é a Torá? A Torá na sua essência, a Torá conforme está integrada com a essência profunda da divindade, que é infinita e ilimitada. Então dizer a Torá é fonte de vitalidade de todos os mundos, universos, isso não é um elogio, porque mundos e universos, diante dessa essência infinita e ilimitada, com toda a grandeza do mundo, do universo, seja físico, material, mesmo dos planos espirituais, isso é completamente insignificante diante do infinito, do ilimitado, do próprio Criador na sua essência e da Torá na sua profundidade. Portanto, em relação à essência de Deus, todos os mundos, todos os universos são completamente nulos, como se não existissem. Portanto, se a Torá na sua essência está unificada com a essência divina, então também em relação à verdadeira qualidade, à verdadeira grandiosidade da Torá, conforme ela está unificada e integrada com a essência divina, então os mundos também são insignificantes, por isso não cabe esse tipo de louvor e elogio, isso não é, acaba não sendo um elogio, porque falar da importância, em outras palavras, existe Deus, o aspecto de Deus como Criador, mas Deus na sua essência é muito mais que Criador e regente do universo, com toda a grandeza de ser o Criador, o único que tem essa capacidade de criar algo do nada, o regente do mundo, etc., mas aquilo que Deus já era antes da criação, ou que ele vai ser após a criação, e na realidade, na percepção divina, o que ele é também durante toda a criação, que toda a criação para ele é algo meramente insignificante, absolutamente, que não ocupa nenhum lugar, nenhum espaço. E o mesmo se aplica também em relação à Torá, na sua profundidade, na sua essência, conforme unificada com Deus. Por isso, louvar a Torá, elogiar a Torá, dizendo que até um pequeno detalhe, uma mera minúcia da Torá, isso é fonte de existência e vitalidade dos mundos, elevação, energia, isso é bom, bonito, é verdadeiro, etc., mas isso ainda é muito pouco.
isso reflete apenas o lado externo da Torá, um aspecto superficial da Torá, apenas um lado ainda inferior. E como Deus dizendo para David HaMelech que de você esperava mais, ou seja, que você captasse e se concentrasse na essência da Torá, na parte mais elevada da Torá, que transcende todos os mundos e universos. O Bibchinat Primiutá, portanto, na sua parte mais profunda, a Torá, ela nem está vinculada às criaturas ao mundo, por isso, Einá Simchat Levav Enosh Veshashuav, por isso a Torá não pode ser descrita e não pode ser considerada como aquilo que traz alegria, deleite ou prazer para as criaturas humanas. Porque criaturas humanas também são meras criaturas, e a Torá é muito mais elevada que isso. Ela que Veiachol, portanto, na essência, a Torá não representa. David HaMelech estava dizendo, puxa, como eu me alegrava, como eu me deleitava durante o estudo da Torá, sabendo o quão importante é a Torá, que tudo no mundo, no universo, todas as criaturas e seres, toda a sua vitalidade, toda a sua existência, depende da Torá, e não só da Torá, de um pequeno detalhe ou minúcia da Torá. Quanta alegria e deleite então me trazia isso quando eu estudava a Torá, consciente desse fato. Mas aqui ele está nos explicando que isso é um aspecto ainda muito superficial e externo. Por isso ele nos diz que na essência, no lado mais profundo, a Torá não pode ser vista como objeto, motivo de prazer da criatura em função dessa grandiosidade do efeito da Torá. A Torá, na sua essência, sabe o que ela é? Ela é o prazer e deleite do Criador infinito e ilimitado. Então a Torá reflete na sua parte mais profunda aquilo que é a satisfação da vontade, do prazer divino. Ela que Beachol, por assim dizer, a Torá é muito mais do que algo que possa dar prazer, satisfação à criatura, mas a Torá é aquilo que fornece, por assim chamar, Simchat Lev, alegria, Veshashua Melech, o deleite e prazer do próprio rei, Akadosh Baruch Hu, da própria divindade, do próprio Deus, Shemistashea Ba, que Deus, ele tem o prazer com a Torá, e etc. E isso não está relacionado aos mundos e universos, porque está muito acima de todo o plano universal. Portanto, a Torá, conforme ela está na sua qualidade essencial, ela não se encontra num nível acessível ao ser humano e que possa causar prazer e deleite para o ser humano. David HaMelech estava tendo prazer, estava extraindo prazer da Torá ao captar a grandiosidade da Torá e os efeitos que ela traz para o mundo. Mas justamente por ele, uma criatura finita, um ser humano mortal, de carne e osso, poder estar captando, extraindo esse prazer, isso por si só já significa que ele não está captando a essência da Torá. Porque a essência da Torá é algo infinito, é algo ilimitado, está unificado, integrado com Deus que é ilimitado e, portanto, é totalmente transcendental. E o único que pode captar a grandiosidade da Torá e extrair prazer e satisfação disso, por assim dizer, é o próprio Deus. Isso ele nos diz. Isso é aquilo que fala e que se refere o versículo. Temos aqui um versículo trazido do livro de Jó, que nos fala que Elokim hevin darka ve'adam ekomal malatá. É Deus, baseado no versículo que é Deus, que entende o seu caminho, o caminho da Torá. E é ele que conhece o seu lugar. O seu lugar quer dizer, é ele que sabe em que nível se encontra de fato a Torá. Isso ocorre bidiat atzmo keveachol, através do autoconhecimento divino. Quando nós falamos que Deus é aquele que conhece, é aquele que entende e o único que entende o caminho da Torá, e aquele que sabe e conhece o lugar, quer dizer, o nível e categoria onde ela se encontra, e a sua grandeza. Por que Deus sabe disso? Como nós falamos, que ele e sua sabedoria são uma coisa só. Enquanto o ser humano adquire sabedoria e conhecimento de fora, Deus, não há nada fora dele, além dele. Deus já é intrinsecamente perfeito. Portanto, ele e a sua sabedoria são uma coisa só. Essa sua sabedoria é própria, interna, intrínseca dele.
Portanto, o único que sabe o real valor da Torá, que entende o seu caminho, entende e compreende, sabe o nível que ela se encontra, é apenas Deus, o Criador, através desse conhecimento próprio, já que ele conhece a si mesmo e já que a Torá está unificada com Deus, porque ele e sua sabedoria são uma coisa só, então Deus entende a infinitude e limitação da Torá. Mas, conforme prosseguem os versículos dizendo, lá em Yov também, Aval ne'elama me'inei kol chai, porém, ela se encontra a Torá oculta de todos os olhos de seres vivos. Ou seja, seres vivos como nós, seres mortais de carne e osso, para nós a verdadeira essência da Torá está oculta, inacessível a nós. Isso é algo ilimitado. Não depende, quer dizer, com todo o QI que a pessoa possa ter. E, na verdade, para captar a Torá, não basta só o QI intelectual, mas com toda a inteligência emocional, e mais do que isso, até a inteligência espiritual, com toda a elevação espiritual que uma pessoa possa ter, ele não vai conseguir captar a essência profunda da Torá. Como Shkatuv, ele nos diz que isso é aquilo que se revela em versículo, quando Moshe Rabbeinu ele queria contemplar, vislumbrar algo mais profundo da divindade, e Deus diz a ele, isso Moshe Rabbeinu, o ser humano mais elevado que já existiu na história da humanidade. Deus diz a ele, o fanai lo yerau, o meu semblante não pode ser visto. Ou seja, semblante, a palavra panim em hebraico, já falamos várias vezes, é da mesma raiz que pnimiut. Pnimiut significa interior, o âmago. Então aqui Moshe Rabbeinu, ele queria se aprofundar e vislumbrar algo mais, não apenas a olho nu, mas entender, captar aspectos mais profundos da divindade. Isso é o que Deus diz a ele, o fanai lo, a minha parte mais profunda, aquilo, entre aspas, o semblante, não pode ser visto por seres limitados e finitos mesmo, alguém da grandeza de Moshe, ou seja, mesmo Moshe que foi o transmissor da Torá, portador da Torá para trazê-la a nós, mas a sua parte mais profunda e essencial, o próprio Moshe não tinha acesso a ela, como como está escrito também nesses tratados cabalísticos em nome do Arizal, do Rabi Tzchak Luria. Em outras palavras, até alguém da grandeza, do nível da estatura espiritual de Moshe, aquilo que ele pode captar, e Moshe está essencialmente ligado à Torá, mas aquilo que ele pode captar é apenas a parte ainda externa e superficial da Torá, parte, por assim dizer, de trás, e não semblante a parte profunda no interior, no âmago. Zeu Shamar HaKatuv, prossegue o Alter Rebbe nos diz que esse é o significado do versículo que nós encontramos em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, Vaye etzlo shashuim, etzlo davka, mesacheket lefanav daika, dehainu bibchinat primiuta. Nos diz, esse é o significado do versículo, quando a Torá expressa aquilo que ocorre com ela. Então a Torá diz, ou seja, nas palavras do rei Salomão em Provérbios, a Torá está se expressando, dizendo, eu fui um deleite para ele, um prazer, um motivo de prazer para ele e para Deus. Porém a Torá fala, eu fui um deleite, um prazer para quem? Não para as criaturas, mas sim para o Criador. Ou seja, não só eu fui, eu sou, eu posso ser, servir de um prazer e satisfação para Deus, mas isso é para ele, especificamente para ele, que somente Deus tem na sua capacidade infinita e limitada, somente ele pode captar, somente ele tem conhecimento e sabe da grandeza infinita da Torá. Por isso a Torá diz, na frase seguinte, ele, quando o versículo descreve a causa do prazer, que é prazer causado pela Torá, então se diz, Mesacheket lefanav, como que a Torá estava, por assim dizer, agradando a Deus, que Deus, ele se entretia da Torá, e isso é o que lhe alegrava, mas lefanav, diante dele, a palavra lefanav também significa diante do seu semblante, indicando também pnimiutá, diante dele. Isso se refere também que a parte mais profunda da Torá é aquilo que está vinculado à parte mais profunda da essência da divindade.
Continua Alter Rebbe e finaliza nos dizendo: Velze amar vaie etzlo. Assim também prossegue um versículo e nos diz. Esse versículo também se encontra lá em Mishlei, nos Provérbios. Vaie etzlo amon, al tikre amon ela omen. Sobre esse nível profundo da Torá, sobre esse nível essencial da Torá. Então a Torá diz: eu fui para Deus, eu sirvo para Deus como Amon, aquele que ele nutre e alimenta, aquele que é nutrido. Mas o Midrash, ele comenta, você pode fazer uma leitura adicional, aplicar uma leitura adicional sobre as palavras desse versículo. Então não leia apenas Amon, aquele que é nutrido, mas Oman, aquele que nutre. Então ele nos diz o que se refere a isso, o que é esse nível mais profundo e essencial da Torá. Ele não apenas é nutrido pela essência de Deus, mas ele também nutre, é ele que nutre as nossas almas. As almas judaicas se dedicam ao estudo da Torá, uma vez que essas almas, elas também, a Torá, que na sua essência transcendental, ela está acima de todos os mundos e universos. Também se fala que as almas, elas transcendem o mundo e o universo. Portanto, enquanto o mundo recebe a sua vitalidade da Torá, mas apenas, como a gente falou, dos resquícios residuais da luz contida na Torá, o mundo recebe apenas da parte externa e superficial da Torá a sua energia vital. Mas as almas que estão acima do mundo e já existiam até antes do mundo ter sido criado, isso indica que elas são transcendentais. Portanto, as almas podem ser nutridas também desse nível profundo, elevado, transcendental da Torá. Isso que ele nos diz, esse nível, e é dessa forma que Deus encara a Torá, seja a parte mais profunda da Torá. Enquanto isso, sobre a parte externa e mais superficial da Torá, então sobre isso está escrito, seja assim consta naqueles versículos em Mishlei, nos Provérbios, Mesacheked betevel arzo, Veshashua et Bnei Adam. A Torá diz que ela se encontra, por assim dizer, como brincando, como divertindo aqui nesse mundo, na sua terra. Ou seja, que a Torá também é fonte de vitalidade, de prazer, de energia do mundo. E, inclusive, dizendo Veshashua et Bnei Adam. Esse versículo fala que ela causa prazer e deleite para os seres humanos. Mas isso que está presente aqui no mundo e que é acessível e traz prazer para as criaturas humanas é apenas, como nós dissemos, a parte superficial, inferior da Torá e não a sua essência, a parte que se manifesta no mundo, que é a Torá, nitna bibchinat panim ve'achor. Mas conforme nos é explicado pelos nossos sábios, se fala que a Torá foi dada de uma forma tanto interior como também exterior. Na Torá se fala que existe panim, o semblante, a parte da frente, existe também achor, a parte de trás, que dichtiv bemegillah afa de Zacariah. Nós encontramos essa descrição quando o profeta Zacarias ele vê como um pergaminho voando, por assim dizer, e nesse pergaminho, o que está escrito, ele vê que lá ele vê representada a Torá escrita na frente e no verso. Qual o significado profundo e místico dessa visão, dessa profecia? É que a Torá tem esses dois aspectos. Existe a parte da frente, a frente da Torá. Né? Existe aquilo que é o verso. Existe a parte da Torá que representa Panim e Primiut, a parte da frente da Torá. Existe aquela parte que é chamada o verso, aquela parte de trás, que ela indica o lado mais inferior e o lado mais externo ou superficial da Torá. Então, uma vez que a gente encontra aqui nessa descrição na profecia que a Torá tem esses dois aspectos, conforme explicam os nossos sábios, Panim ve'achor, tem a parte de Panim, semblante, a parte da frente e a parte de trás. A parte interna que representa o âmago e a parte externa superficial, isso é o que simboliza o atrás. Então ele nos fala que isso foi um motivo de repreensão sobre David HaMelech,
sobre o rei Davi, porque ele captou, ele estava descrevendo a Torá, elogiando a Torá, pelo fato da Torá representar a vitalidade para todo o mundo do universo. Porém, esse fato que a Torá representa a vitalidade e a existência de todo o universo, isso expressa apenas o lado externo da Torá, o lado mais inferior da Torá. Por isso, David Amelach foi repreendido por esse fato. Ele diz, como se a gente imaginar um rei que tem tesouros incontáveis, e ele tem milhares e milhares e milhares de moedas de ouro, que tem um valor incalculável. De repente chegar pessoas lá e começar a elogiar o rei por todas as moedas de prata que ele possui. Então tudo bem, ele também tem milhares e milhares de moedas de prata, só que as moedas de ouro valem muito mais. Então aquele que está se prendendo a valorizar e elogiar o rei pela sua posse das moedas de prata, então, de certa forma, isso é uma tolice, porque ele está considerando aquilo que é secundário, ele não está percebendo algo que tem um valor bem maior. Da mesma maneira, ele nos diz que nós devemos captar a parte mais profunda e essencial da Torá, que está bem acima dos mundos e bem acima do universo. E por isso o rei Davi, ele foi criticado e repreendido por Deus por estar louvando a Torá, mas em conexão à sua atuação com o universo, que ela representa, e de fato representa a fonte de existência do universo, mas isso é apenas um aspecto ainda inferior e superficial da Torá. E prossegue, conclui o Alter Rebbe, o Lefish tafas David b'bchinat achoraim, já que o rei David se prendeu aqui apenas a esse lado de trás, ele se prendeu apenas ao plano exterior e inferior da Torá, por isso ele também foi punido, através de esquecimento. Deus provocou nele esse esquecimento, que de acordo com a Kabbalah, de onde é oriundo o esquecimento, por que as pessoas esquecem? O esquecimento também vem de um lado mais exterior e superficial ou inferior, algo que é profundo, algo que está no âmago, algo que toca a pessoa profundamente, disso a pessoa não se esquece, isso a pessoa não omite. Quando a pessoa se esquece de algo, quando é algo mais superficial, quando é algo de valor inferior, então a pessoa não atribui tanta importância a isso, e por isso ele pode se esquecer. Mas algo que é muito importante, algo que cala fundo na pessoa, algo que é profundamente ligado ao seu âmago, à sua essência, disso a pessoa não se esquece. Portanto, o esquecimento está ligado com o plano externo e superficial. E já que David Amelach se apegou no seu louvor apenas ao plano externo e superficial da Torá, por isso ele foi punido com esquecimento, que, segundo explicado na Kabbalah, também é derivado desse plano externo e superficial, ou seja, na mesma moeda, como se diz. E no que consistiu o esquecimento de David Amelach? Ele esqueceu algo, ele omitiu algo que expressa o conceito que indica a grandeza maior da Torá, a importância sublime da Torá que transcende tudo, o aspecto mais profundo e essencial da Torá. Como diz o Alter Rebbe, momentaneamente, naquele dia do transporte da Arca Sagrada, etc., ele se omitiu do seu pensamento, ele esqueceu, Mashikatuba, aquilo que está escrito na Torá, Avodat HaKodesh Aleihem, que o serviço sagrado está sobre eles, Bakatefissal, e eles devem transportar a Arca Sagrada não em veículos, não em carroças, carruagens, mas sim apoiando nos próprios ombros. O que isso significa e representa? Lechaber uleiached et aktefaim. Diz que os ombros ainda representam um aspecto mais baixo, inferior, se comparados com a cabeça, por isso eles representam ainda uma parte mais superficial, uma parte de trás. Já a cabeça, etc., indica aquilo que é mais superior e elevado.
Quando nós falamos que a arca sagrada tem que ser colocada na hora de ser transportada sobre os ombros, isso significa lechaber uleached et haktefaim shel bechinat achoraim el avodat hakodesh e chokhma ilá bebchinat panim, colocar a arca sagrada apoiada sobre os ombros. Os ombros, eles indicam ainda a parte mais inferior e superficial. Já a arca sagrada, ela contém dentro de si a avodat hakodesh, ela representa o serviço sagrado. O que quer dizer o serviço sagrado? Contendo dentro de si as tábuas da lei, a Torá, ela contém dentro de si a sabedoria suprema transcendental, que na sua essência representa Panim, o semblante divino, a parte profunda da divindade. E aqui o objetivo é atrair dessa parte profunda, suprema da divindade, atrair até o nosso plano mais baixo, inferior, ou externo, ou superficial. Esse é o objetivo, e por isso diz o versículo da Torá, prescreve a Torá, que a arca sagrada tinha que ser transportada desse modo, que o objetivo era trazer um pouco dessa luz divina transcendental, desse lado infinito e ilimitado que está presente no âmago interior da Torá, trazer isso até o plano mais baixo, até o nosso lado mais inferior, que está representado nos ombros. Isso David HaMelech omitiu e se esqueceu naquele momento. Ou seja, ele está nos explicando como tudo o que aconteceu é paralelo e correspondente a esse equívoco, erro do rei David, se a gente pode chamar assim, por ele estar valorizando apenas o lado externo, superficial da Torá. Então o que aconteceu em decorrência disso também é algo ligado com a omissão, esquecimento, com o lado externo, e também em relação à Torá, de não conseguir atrair aquilo que há de mais profundo para sobre nós, para o nosso lado, mesmo que seja superficial. Shemisham nimshechu aluchot shebaron, que ele nos diz desse nível mais profundo e elevado, de lá foram derivadas as tábuas da lei que estavam contidas dentro da arca sagrada. Como consta na Torá, sim, está escrito na Torá, Ktuvim mishnei evreihem, que as tábuas da lei, elas estavam escritas de ambos os lados, assim aparece na Torá, ou seja, escritas em ambos os lados, e nós vamos ver o que isso significa. Existem algumas interpretações para isso. O como Shkatub Yerushalmi Dishkalim, Shelo Hayta Bahem Panim Bechinat Panim Ve'achora Yensham. Literalmente se interpreta que a palavra de Deus, as letras estavam gravadas nas tábuas de pedra. Estavam gravadas de forma tal que elas atravessavam toda a pedra, de ponta a ponta, de frente para trás. Mas nós temos uma interpretação no Talmud Yerushalmi que nos diz que nas tábuas havia alguma coisa, um fenômeno sobrenatural e milagroso, que elas podiam ser lidas tanto de frente como de trás, independente de que lado se segurasse as tábuas. As letras estavam lá gravadas, mas mesmo do outro lado, no verso, se lia também de forma normal, etc. Então isso que ele nos diz, baseado nisso, que as tábuas da lei que estavam dentro da arca sagrada, elas tinham, em outras palavras, essa santidade máxima de ambos os lados, ou seja, que isso engloba o lado profundo e essencial da Torá, onde não há superficialidade, que é aquilo que está relacionado com o mundo, o universo, mas existe só a dimensão essencial da Torá, que está relacionada com o Criador. Por isso se diz que lá nem à frente e atrás, tudo é uma frente só. Ou seja, a arca sagrada, com o seu conteúdo, que eram as tábuas da lei, expressavam essa revelação maior, que indica o semblante, o âmago, a profundidade da luz infinita e ilimitada de Deus, que isso está associado à Torá no seu aspecto real, no seu aspecto essencial e mais profundo.